alguns trechos de livros espíritas falando a respeito da mulher. Primeiro livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Uma pergunta: a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Pergunta o apóstolo Pedro a Jesus Cristo. Uma e outro são iguais perante Deus, esclareceu Cristo amorosamente, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente, para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Precisamos considerar, todavia, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento. Está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e de misericórdia. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço da ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens, ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa, no silêncio, desconhecida de todos, muita vez dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos ou exterminada nos sacrifícios mais pungentes. Mas também Deus, Simão, passa ignorado em todas as realizações do progresso humano, e nós sabemos que o ruído é próprio dos homens, enquanto que o silêncio é de Deus, síntese de toda a verdade e de todo o amor. Por isso, as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Seu sentimento de ternura e humildade será, em todos os tempos, o grande roteiro para a iluminação do mundo, porque, sem o tesouro do sentimento, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Simão Pedro ouviu o Mestre, tomado de profundo elevo e santificado fervor admirativo. Tendes razão, Senhor, murmurou entre humilde e satisfeito. Sim, Pedro, temos razão, replicou Jesus, com bondade. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, o supremo esforço de iluminar o mundo. Segundo livro, Caminhos de Volta, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Capítulo 28. Os direitos da mulher. Conversávamos antes da reunião sobre os direitos da mulher perante o homem. Eis que então aparece Emmanuel e dita o seguinte texto: especialmente a mulher. Homem e mulher guardam idênticos direitos perante as leis da vida, e ambos análogas características de imortalidade, nos dois os mesmos atributos do Espírito Eterno. Entretanto, a sabedoria da criação entregou à mulher as chaves da vida, com ela a repetição do berço, os prodígios do renascimento. O homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos ou marcará a época. No entanto, a humanização de tudo isso pertence à mulher, que o embala nos vínculos de sua própria renovação. Por muito poderosos hajam sido os conquistadores da terra, no passado e no presente, e por mais cultos os filósofos que traçam as diretrizes da cultura humana, de nenhum deles a vida suprimiu as necessidades das entranhas femininas para que se lhe gerasse a existência. E ainda agora, quando a ciência do mundo se dispõe a intervir nos processos da reencarnação, procurando nova anidação dos recursos genéticos a favor da gestação e proveta criadora, nenhum sistema de sublimação espiritual pode substituir a existência materna.
no trabalho do renascimento físico, porque unicamente o amor é a luz da civilização, conduzindo-a para a integração com Deus. Se te encontras na experiência feminina ante os impositivos da evolução, é natural te compreendas no mesmo nível do homem, relativamente à cultura e à inteligência, com a mesma segurança de competência. Mas, para demonstração disso, não busques os pontos de vivência em que a maioria dos homens falhou tantas vezes, para te mostrares tão eficiente quanto os melhores companheiros da terra. Não é necessário desces aos precipícios a que tantos se arrojaram na própria imprevidência. Recorda que podes ombrear com todos eles em matéria de trabalho e habilitação, entendimento e responsabilidade, mas é preciso pensar que Deus não confiou aos homens os dons que te concedeu na perpetuação da vida e no sustento do amor. No livro O Consolador, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Pergunta 67. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? O homem e a mulher, no instituto conjugal, são como o cérebro e o coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado da espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes de sua liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas e múltiplas experiências seculares. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, como as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente a luz generosa e divina do Evangelho. No livro Consolador, pergunta 189. Que deve fazer a Mãe Terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? No ambiente doméstico, o coração maternal deve ser o expoente divino de toda a compreensão espiritual e de todos os sacrifícios pela paz da família. Dentro dessa esfera de trabalho, na mais santificada tarefa de renúncia pessoal, a mulher cristã acende a verdadeira luz para o caminho dos filhos através da vida. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai da infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Nos labores do mundo, existem aquelas que se deixam levar pelo egoísmo do ambiente particularista. Contudo, é preciso acordar a tempo, de modo a não viciar a fonte da ternura. A Mãe Terrestre deve compreender antes de tudo que seus filhos, primeiramente, são filhos de Deus. Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. Desde os primeiros anos, deve ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhe as posições mentais, pois que essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem os seus próprios, sem guardar, de modo algum, a falsa compreensão de que os seus são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando seja necessária no processo da educação. Reconhecida a heterogeneidade
das tendências e a diversidade dos temperamentos. Sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual de sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Ensinar-lhe-á o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora de amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade ou nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Será ele no lar o bom conselho sem parcialidade, o estímulo do trabalho e a fonte de harmonia para todos. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriosas efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncia, compete às mães incompreendidas entregar o fruto dos seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento do mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar os seus sacrifícios e abençoarão as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Umas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Pergunta 817. O homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? 818. De onde se origina a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. 819. Por que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? Para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte, a mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amarguras. 820. A debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Deus deu a força a uns para proteger o fraco, e não para o escravizar. Comentário de Kardec. Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menos força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. 821. As funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? Sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. 822-A. De acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim. De funções, não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça.
A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e o outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Pergunta 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver de sofrer. Comentário de Kardec. Os espíritos encarnam-se homens ou mulheres, porque não têm sexo, como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social. Oferecem-lhe provas e deveres especiais e novas ocasiões de adquirir experiências. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. No livro O Evangelho de Chico Xavier, ditado pelo próprio Chico Xavier, título: Das Mães e da Mãe Santíssima. A maternidade é um segredo entre a mulher e Deus. A participação do homem é ínfima. Na maternidade, a participação da mulher é tocada de alegria e de dor, de tormento e de sofrimento, de prazer e de responsabilidade, desde que o filho nasce até o último dia da mulher sobre a terra. E sabe lá Deus se, depois desta vida, quantas lutas sofrem as mães em auxílio aos filhos que deixaram neste mundo. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude, que nos inspire e que dê à mãe brasileira este espírito de heroísmo no lar, de sacrifício silencioso, de renunciação em favor da família evangélica, porque nós sabemos que os outros povos vão precisar do padrão de vivência no Brasil, no futuro próximo ou remoto. Nós nos lembramos disto, porque no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos, por exemplo, depois do Velho Testamento, depois da preparação do mundo pelos grandes profetas, começando de Moisés, nós vamos ver um fato muitíssimo interessante para nós todos. Depois da formação das bases da fé cristã, como que num serviço de pioneiros, num serviço de arredar pedras e fazer caminhos na selva do pensamento humano, nesta hora, Deus, na sua infinita misericórdia, chamou os homens, mas do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo para cá, do reinado da graça, que nós todos consideramos como sendo a vida na terra. Desde o nascimento de Jesus, nós vemos a consideração que o nosso Pai Eterno dispensou à mulher. Quanto à providência divina, por suas leis, decidiu enviar à terra o maior tesouro da vida humana de todos os séculos, nosso Senhor Jesus Cristo. Não mandou chamar os Césares romanos, ou os filósofos gregos, nem as autoridades que comandavam os poderes econômicos do mundo, ou as que se mostravam na liderança da inteligência. Buscou uma jovem obscura e simples, conquanto admirável em sua pureza, aquela que nós todos, na cristandade, reverenciamos como sendo Mãe Santíssima, e que em seu tempo não era senão singela menina e moça, que o mundo conheceu por Maria de Nazaré. A divina providência determinou assim que Nossa Mãe Santíssima fosse a autoridade suprema para receber nosso Senhor Jesus Cristo e nolo entregar para a renovação e aperfeiçoamento dos povos. Por outro lado, mais tarde, vemos Jesus chamando outra mulher, e agora Maria de Magdala, que fora chamada por ele da vida mundana, menos feliz para a vida espiritual superior, a fim de se encarregar da mensagem da ressurreição. Apareceu na ressurreição primeiro a ela, a Madalena, de certo para induzir os discípulos a reconhecerem o valor que ele atribui aos que se esforçam desarvorados por vencer as próprias fraquezas, para se consagrarem com ele ao apostolado da redenção. A isso
nos referimos para destacar o imenso, o profundo papel da mulher na civilização cristã de todos os tempos. Dela, devemos aguardar a maior parcela da educação e reeducação de nossos sentimentos para uma vida melhor. A esse propósito, observando a necessidade da sublimação do sentimento no mundo, sublimação que apenas atingiremos no sentido coletivo, com o apoio da mulher, seja na condição de mãe, esposa, educadora, irmã ou missionária do bem.